Que atire a primeira pedra quem nunca fez piada de português. As piadas de português que mostram nossos patrícios como sendo de inteligência limitada surgiram no final do século XIX. A origem delas está numa mistura de ressentimento de colônia contra seus ex-colonizadores e de propaganda dos republicanos contra tudo que tivesse alguma ligação com a família real. Mas agora tudo mudou. Os portugueses é que estão rindo das nossas caras ao ver a piada que o Brasil virou. E hoje, um português, Sérgio Tavares, fez todo mundo rir de um brasileiro, Gilmar Mendes, que ficou sem graça. Essa tarde, Gilmar Mendes, o decano do Soviético Tribunal Federal, participava do Fórum Jurídico de Lisboa, claro, afinal o pessoal do STF é chique e gosta de primeiro mundo. Tudo corria tranquilamente até que ele foi interpelado por um jornalista português, ou seja, não um capacho da Globo News com perguntas tipo: qual o seu vinho preferido? Pior, o jornalista não só era português e não capacho, como ainda por cima era o Sérgio Tavares, um sujeito tão corajoso que chegou até a ser detido pela polícia política, digo federal, daqui a mando do Xandão. Prepare-se para o vídeo mais satisfatório do ano. A Guiara Branco aqui falou em recuperar a confiança no Poder Judicial. Aqui em Portugal têm-nos chegado relatos de alguma contestação ao STF, desde as eleições. Que comentário faz à intimação que o Congresso norte-americano fez a Alexandre de Moraes sobre possíveis ataques e violações aos direitos dos brasileiros? Não conheço nenhuma intimação do Congresso. Foi Chris Smith. Não tenho nenhum conhecimento de intimação. E o Congresso Nacional americano não tem nenhum direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi... Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria... Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a vestir à pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português que ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. O bacalhau hoje desceu mal na goela do Gilmar. Deu para sentir o incômodo daqui. A cara dele tentando desconhecer os fatos é o melhor. Fingiu demência e ao final fingiu surdez. Como é bonito quando um poderoso é emparedado com perguntas. O Gilmar nem para olhar o Sérgio Tavares olho no olho. Um dos reis foi despido ao vivo. Isso é o que acontece quando resolvem vivenciar a realidade fora do tribunal. Agora repare que ato falho interessante. Perguntado sobre a carta Xandão, Gilmar disse que o Congresso americano não tem o direito de fazer intimação a parlamentares brasileiros. Alexandre de Moraes agora é parlamentar? Os caras estão atropelando tanto o Congresso que já se acham parlamentares. Parlamentares sem voto, né? Também foi divertida aquela parte em que Gilmar diz lamentar o que aconteceu, mas inconscientemente se entrega, fazendo não com a cabeça. Lamento que tenha ocorrido. Os negros não aguentam duas perguntas sem se atrapalhar todo. Imagina se a gente tivesse uma imprensa com mais testosterona. É só ter um jornalista de verdade que a coisa fica difícil para eles. Em cerca de 1 minuto, Gilmar desabou ao ser questionado por um verdadeiro repórter e não por líderes de torcida que o chamam no Zap em Brasília. Uma experiência diferente e desconcertante para ele. Também foi engraçado quando Gilmar disse que Sérgio Tavares tinha sido retido em Guarulhos por irregularidades. Só que não havia irregularidades. A própria polícia política, digo federal, admitiu que tinha detido Sérgio Tavares por questões políticas, através de monitorização prévia das redes sociais dele.
E a cereja no bolo foi a cara dele quando percebeu que estava sendo desmentido pelo próprio Sérgio Tavares. Esses são os caras que querem controlar as redes sociais para acabar com as fake news. Mas o checkmate do Sérgio Tavares acabou com qualquer narrativa. Aí só restou ao Gilmar fingir demência mesmo e dizer que não sabe de nada. Claro que ele sabe sobre a intimação que o Xandão recebeu. Vão fingir que não é com eles, como esperado, porque não sabem o que fazer, nem o que dizer. É capaz até de o Xandão dizer que não sabe de nada, mas ignorar um problema não vai fazê-lo ir embora. Muito pelo contrário. Esse desconcerto todo mostra que a turminha da toga foi pega de calças curtas e a água começa a bater na bunda. Até o Fux, o único juiz de carreira no STF, reapareceu depois de uma longa hibernação para falar verdades a seus colegas togados. Pena que com os 5 anos de atraso. As críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular. Nós não somos juízes eleitos. Brasil não tem governo de juízes. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. Como foi muito bem lembrado pelo Paulo Figueiredo, as cartas enviadas pelo Chris Smith ao Pacheco, ao Lira e ao Barroso e à Carmen Lúcia foram para dar às nossas instituições a chance de agir agora e parar com o autoritarismo. Se não fizerem nada, sofrerão sanções junto ao amiguinho. Claro, isso é só uma ponta de esperança. Os caras, talvez até por sentirem que tem pouco tempo para implantar a ditadura, estão a 1000 por hora, pressionando hospitais a abortar, liberando drogas. Mas eles já não conseguem esconder esse caos autoritário do resto do mundo. Apesar do Gilmar falar que o Congresso americano não pode influir na política brasileira, ele pode definir com quem os Estados Unidos e as empresas americanas vão se relacionar, negociar, etc. Um segredinho. Poucas coisas assustam a elite brasileira e o governo dos Estados Unidos é uma delas. A maior parte dos nossos ricaços possui a totalidade de seus ativos no exterior, em jurisdições amigas dos Estados Unidos ou nos Estados Unidos. Além disso, se o tio Sam tem um problema com você, logo você se torna um pária na comunidade internacional. Nenhuma empresa irá querer encostar em você. Países que se desentenderam com os Estados Unidos tiveram suas elites colocadas em processos. O mesmo pode se repetir aqui. Você acha que vai levar quanto tempo até essa elite se desvencilhar desses pavões que estão atrapalhando os negócios dela? Não é à toa que o Gilmar gaguejou tanto. Pelo jeito, ele não é muito bom com perguntas de verdade. Basta lembrar de como ele ficou quando uma moça em Nova York perguntou para ele se no Brasil o crime compensa. Sim. Sim. Ah, que coisa agora? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em México, igual em Brasil, o crime compensa? No Brasil? Não sei. Não. O crime compensa no Brasil? Não. Não compensa. Bom, o Gilmar não soube responder, mas alguns meses depois o Toffoli respondeu. Compensa. Ah, como compensa! O episódio de hoje nos mostra o poder que uma imprensa de verdade tem e nos mostra que a força de certas autoridades só existe quando tem alguém disposto a cumprir uma ordem ilegal. Se algum português ou morador de Portugal estiver assistindo esse vídeo, por favor, dê um abraço no Sérgio Tavares por mim. Diga a ele para fazer mais autoridades brasileiras de bobo.
Nós não podemos, mas o mundo ainda pode rir delas. Parece que o jogo virou. Vamos lá, irmãos portugueses. Podem fazer piadas às custas dos brasileiros. Nós estamos a merecer. Presta atenção. Olha, deixaram um pedaço de torta de abóbora. Quer dividir comigo? Me ajuda.